Fala pessoal que acompanha o Supersônico Podcast. Estamos aqui para gravar mais um episódio e hoje estamos aqui com uma figura, diria, ilustre da comunicação aqui, um cara que trabalha na Jovem Pan. Ele tem um canal no YouTube que se chama Talk Churras e o meu amigo Wagner vai apresentar nosso querido... Pra mim é um prazer de verdade, assim, é um ídolo pra mim. Falei, a gente tava ansioso. Uma das entrevistas mais que a gente estava esperando. Né? Falando da ansiedade, eu acompanho você, admiro o seu trabalho demais. Paulo Matias, como é que fala? Você é o âncora da Jovem Pan? Âncora? Puta, âncora dá uma sensação de um negócio pesado, né? É o cara que... Vou dizer que eu sou o cara que mediu ali. Você é o Boris Casoy? Não, tô longe disso. Eu sou o cara que mediu, né? Que procuro buscar um certo consenso ali das opiniões contrárias e apresentar alguns programas, né? E nos programas que você apresenta realmente precisa dessa mediação, né, Paulo? Precisa, cara. Ali precisa. As opiniões são bem tiro, fortes. porrada e bomba de manhã e de tarde. São duas guerras que a gente enfrenta, de manhã e de tarde. De manhã é o Morning Show. Mas eu gosto. E à tarde o 3 em 1. O 3 em 1, Programas diferentes, né? Completamente diferentes, tanto o Morning Show quanto o 3 em 1, mas acho que programas que envolvem opiniões. E eu acho que das opiniões a gente precisa sempre tirar um certo consenso, mostrar as divergências. Mas num momento tão polarizado quanto a gente está hoje no Brasil, com uma politização excessiva de tudo, de todos, qualquer tema que você fala ou vai cair no Bolsonaro ou vai cair no Lula, a gente tentar fazer uma mediação e buscar um diálogo onde a gente deixe claro as nossas diferenças, mas que a gente possa evidenciar as nossas convergências, eu acho que é uma contribuição que a gente pode vir a fazer no debate público, né? Eu, pelo menos, todo dia que eu acordo, eu tento de alguma forma pensar, a minha missão hoje é a gente tentar achar algum tipo de consenso entre as partes, porque o microfone de uma emissora é muito potente, né? A gente às vezes no dia a dia não tem a dimensão disso, não consegue enxergar, mas no rádio nós estamos falando com mais de 500 mil de pessoas por dia em todo o Brasil, no YouTube umas 150, 200 mil pessoas, né? Então, é muita gente. Muito. Então a responsabilidade eu acho que é grande e a gente não pode se omitir disso e nem muito menos diminuir a inteligência das pessoas que estão nos acompanhando, né? É muito fácil, eu estava conversando aqui com vocês antes da gente começar, é muito fácil lacrar. Uhum. Lacrar na internet hoje é fácil, ter like é fácil. Soltar uma frase de efeito. A receita tá pronta. Pá. É fácil demais. Você vai lá, dá uma frase de efeito que um determinado nicho, uma tribo goste, vai lá, tem os likes e ponto. Mas eu acho que o difícil é fazer as pessoas pensarem. O difícil é tirar um pouquinho a pessoa daquele quadrado natural que ela tá, tentar mostrar uma opinião diferente aqui e ali. Eu acho que esse é o desafio e é o que eu procuro fazer. É que às vezes falta pessoas que saibam se impor, né? Colocar suas ideias para fazer... sei lá, converter a ideia de outras pessoas também, né? Eu acho que isso acontece e é um fenômeno, né, que a gente está vendo acontecer e, de alguma forma, eu sempre procuro valorizar a inteligência do meu espectador. Eu acho que essa é uma premissa muito básica assim, que eu carrego comigo de valorização da inteligência. As pessoas elas não podem ser consideradas... chucras, burras ou seguidoras de uma maneira pouco crítica, né? Acho que a criticidade ela ajuda a gente a encontrar caminhos melhores, né? Obviamente que essa criticidade ela não te traz uma quantidade relevante de likes, de viralizações, porque hoje em dia o debate público ele não tem a razão, nem muito menos a busca por uma questão mais consensual. Mas eu acho que isso a longo prazo vai ser muito importante para a gente. Muito. Eu insisto nisso. Porque as pessoas elas tendem a ter um partido, digamos assim. Sem dúvida. De assumir um lado, a gente está vendo isso muito. E você é um cara que, por fazer mediação, você tende a ver os dois lados e ver os argumentos dos dois lados e tentar chegar num consenso, né, como a gente está falando. E lá no Morning Show, que é um programa que tanto eu quanto o Wagner a gente gosta de ouvir, a gente inclusive teve o Joel Pinheiro aqui, que foi muito legal também, né? A gente sente que os dois têm uma tendênciazinha a puxar para um lado, né, assim, ou para o outro, e acabam entrando em atrito, né? E você tá ali sempre tentando relevar, né, dar ênfase ao que é verdade, ao que é mais fato, e também tentando abaixar os nervos. Como é que é
num fogo cruzado desses, você tentar pôr um pouco de razão, de tirar um pouco da emoção, né? Porque você, como você disse, você respeita a inteligência do seu ouvinte. Então você tem que usar os fatos, ser racional. Como é que é isso? Eu acho que como que a gente respeita a inteligência do nosso ouvinte e do nosso espectador? No momento em que a gente deixa ele decidir a avaliação dele. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, quando você constrói um programa, no caso o Morning, onde você coloca opiniões divergentes num mesmo ambiente, dá a possibilidade de que todos possam ali colocar os seus argumentos, todos possam ali contribuir com o debate público, mas que você possa ter o ouvinte, o espectador, decidindo o que ele pensa. Esse é o diferencial na minha avaliação da Jovem Pan para vários outros veículos de comunicação. Eu me refiro ao caso do Morning Show, porque é o programa que eu apresento, é o programa que eu posso falar, mas inúmeras outras empresas de comunicação, por muitas vezes, você vê um samba de uma nota só, né? E eu acho que essa divergência e essa diferenciação de opiniões dentro de um mesmo ambiente, isso é muito saudável, mas o Brasil não está acostumado com isso, né? O Brasil não está acostumado com isso. O cara acaba assistindo o programa, ouvindo o programa Não que tá ele se acostumado. identifica com a opinião. Eu acho que no Morning acontece um negócio muito legal, assim, que eu vejo muitas pessoas, às vezes, nos comentários, me mandam mensagens dizendo o seguinte: putz, eu concordei com o que o Adriles falou e concordei com o que o Joel falou. De repente ambos Isso é estavam muito legal. certos, né? Eu sou meio assim, quando Isso é me muito perguntam a minha legal. posição, eu falo, eu Pô, o Adriles tá concordo com certo, mas pouco esse de ponto cada aqui que o Joel levanta é importante mesmo. Ele não tá completamente errado no que ele tá falando. O Adriles não tá falando uma besteira aqui. Tem um fundo de verdade nisso. E aí você começa a valorizar a inteligência das pessoas, de mostrar o seguinte, cara, tá aqui, ó, isso aqui são coisas diferentes, mas vai lá e decide, agora é contigo, o que você pensa sobre isso? E aí faz com que a pessoa ela continue com a gente porque ela quer se aprofundar mais, e aí ela vai pegando as avaliações, pô, o que o Paulo fala, o que o Joel fala, o que o Adriles fala, o que a Paulinha fala, o que o Vini fala, aí você vai meio que construindo uma audiência que é uma audiência nossa, né? Eu digo sempre que o Morning é um programa que as pessoas elas não ligam para ver uma entrevista no Morning Show de uma determinada pessoa. O grande ponto, acho que positivo do programa é a bancada. É isso mesmo. As pessoas não... Ah, mas o fulano de tal vai lá dar entrevista no Morning. Ah, tá bom, beleza. Não, mas eles estão discutindo esse tema aqui em relação à Covid-19. Putz, aí a galera... Mas isso é bem estratégico o negócio do Morning, porque eu acompanho desde a época que era o Fefito e o Coppola. Era tipo o Adriles e o Joel. Mas eu acho que naquela Aí- naquela época não havia uma bancada coesa, né? Hoje nós 5 somos muito coesos, amigos, somos próximos. E eu acho que a sensação que a gente consegue transmitir para as pessoas é que nós estamos, batendo um papo na sala de casa, entendeu? Essa é a sensação que dá. Aí que, tipo, eu não quero matar o Japinha, nem o Japinha quer me matar. Eu discordo completamente do que o Japinha fala, mas vamos bater um papo aqui. Trocando ideias, opiniões e chegando no consenso. Essa não. suavização do debate público, essa coisa de você tornar a coisa um pouco mais... Mais leve, né? Mais leve, eu acho que carece isso e falta muito. E eu acho que a gente leva muito isso em consideração pelo horário também, né? Sim. 10 horas da manhã, você quer ouvir um xingando o outro? Tudo bem, uma briga aqui, uma treta ali, sempre acontece, é normal. Agora, você tem 1h30 de confusão, ninguém Você vai aguenta. ter uma gastrite Tá logo. começando seu dia. 10 horas da manhã você tá começando seu dia, indo de um lugar pro outro. Você quer, enfim, meio que ficar informado ali, né? É meio que uma revista. É uma revista eletrônica mesmo, onde a gente procura, de algumas formas, colocar justamente todas essas visões aí de maneiras diferentes. Até porque a Jovem Pan é um veículo já de muita tradição, Sem muita dúvida. importância, né? Mais de 70 anos, né, no jornalismo. Sim. Ó, quase um Japinha. E eu ouvia, inclusive, quando meu pai acordava com vambora, tipo assim. E meu pai ouvia a Jovem Pan desde que eu tinha, sei lá, Jornal da 5 Manhã é anos muito de idade. tradicional, né? E eu acabei crescendo ouvindo também a parte esportiva, que é muito forte lá, né? Forte. A transmissão de jogos, tá? Eu sou corintiano, então eu sempre acompanhei pela Jovem Pan, José Silvério e outros feras. Vanderlei, que acho que é Vanderlei Nogueira, Nogueira, que Flávio Prado. toda essa turma super forte, né? E é legal você ver, tipo, a renovação, né? Que nem vocês. Porque parece, quando você fala, a gente tem
somos amigos, tá? Parece que é uma turma da faculdade, que depois do debate, da aula, vai lá tomar uma cerveja ali no bar, né? E em cima do que você estava falando, Paulo, o debate público, né? É uma coisa que me interessa bastante. Porque eu vi que você também já trabalhou na política por um tempo, né? Já concorreu e agora está na comunicação com os dois pés, né? Na rádio e tal. Como é que é? O que te fez, de repente? Você prefere um ou prefere outro? Gosta dos dois? Voltaria para a política? O que você... Putz, cara, eu acho que fiz um caminho um pouco diferente, né, do que... Porque, por exemplo, sei lá, você vê outras pessoas saindo da comunicação e indo para a política, né? Danilo Gentili hoje em dia. Eu fiz o inverso. Eu saí do meio público e vim para a área da comunicação e me encontrei na comunicação, porque eu acho que aqui eu consigo influir muito mais na vida das pessoas do que antes. Eu fui subprefeito de Pinheiros, inclusive eu era responsável por essa área aqui, se eu não me engano, acho que eu ficava até o meio do caminho aqui da Queiroz Filho, mas depois eu posso até checar, porque é uma divisa da subprefeitura. Aqui já é Vila Leopoldina, né? Já é Lapa aqui, né? Lapa, Subprefeitura Lapa. Aqui é já Mas tá bem na divisa aqui, bem avenida mesmo na mesmo, divisa, bem mesmo na divisa. E para mim foi um período de muito aprendizado, assim. Muito, muito, muito aprendizado. E eu acho que essa coisa da mediação, de conflitos, de você entender os lados contrários e tal, eu trouxe muito disso. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje graças a essa experiência, esse histórico, né? Um lado diplomático, digamos. Muito, muito. Essa coisa, ela vem comigo de anos, né? Esse é o Paulo. Eu vim construindo isso, a minha história reflete isso, né? Essa coisa de você... Porque, cara, subprefeito é o pior cargo do mundo. Ah, mas você também é novo, já tá nisso desde cedo, né? Eu comecei com 21 anos. Tipo, saiu da faculdade e quis ir pra política. Na realidade, cara, sempre quis, assim, estar na área pública de alguma forma, de contribuir de alguma forma, de tentar mudar, transformar uma realidade. E aí eu fui galgando meus espaços, batendo cabeça, sabe? Esse meio é um meio complicado. É difícil de você realmente conseguir, né, fazer algo que transforme. Eu valorizo muito quem tá, porque não é fácil. Principalmente esses novos aí que entraram. Eu acho que eles precisam de uma certa força, porque não é fácil se manter ali num meio muito viciado de um regramento que já é colocado lá de décadas, séculos, que é a mesma coisa, não muda. E para mim foi muito, muito importante, assim, muito. Eu vi situações ali, entendi como é que a máquina pública era, e como eu estava dizendo, o cargo de subprefeito é um psiquiatra doutorado, né? Tem que ouvir de todos os lados. Meu Deus reclamação, do céu. Meu Deus. Pedidos. É o síndico do bairro? É pior, muito pior do que o síndico do bairro. Porque o síndico do bairro tem lá 200, 300 moradores. Eu administrei uma região com 500 mil de habitantes. E assim, a subprefeitura de Pinheiros era uma subprefeitura diferente, porque eu brincava, né, na época, quando a gente estava discutindo se aqui a calçada era de mármore ou não, em Guaianazes, no extremo sul da cidade, se discute se tem calçada, né? Ou seja, os problemas em Pinheiros são completamente diferentes. Vila Madalena ali dá muita dor de cabeça pra vocês? A gente conseguiu resolver o carnaval da Vila Madalena. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, de tranquilidade de dizer que a gente assumiu, eu me lembro muito bem quando a gente estava na subprefeitura, um verdadeiro caos ali, né? Gente virava baile funk bêbado, ali. largado, caindo. Aí Urinando. a gente conseguiu botar um parava freio carro de som ali. lá na frente do Quitandinha. Eu lembro de uma época dessa. Hoje em dia tá muito melhor, né? Mas foram 2 anos que a gente administrou o carnaval ali. Eu me lembro, eu à frente dessa organização, e não é fácil. É uma engenharia maluca que precisa ter, mas precisa ter regras, limites, parcerias. Foi o que a gente tentou fazer ali. Mas foi um período muito importante da minha vida. E o meu pai me disse uma coisa que eu levo comigo assim para toda a vida. Meu pai disse o seguinte: filho, dos 20 aos 30 você testa. Então testa, vai lá. Dos 20 aos 30 testa, vê o que dá certo, o que dá errado, no que você é bom, no que você não é, tal, bate cabeça, volta. Dos 30 aos 40 você constrói. E dos 40 para frente, você tenta usufruir do que você construiu. Mas a vida, ela é assim. E para mim é muito representativo isso, porque eu acho que foi bem o meu caso, assim. Aos 28 eu falei, putz, eu quero dar um direcionamento para minha vida. E aí
por um acaso do destino, eu acredito, enfim, fielmente nessa coisa de destino. Acho que por muitas vezes as coisas elas estão um pouco escritas pra gente, né? De alguma forma. Não sei como também, mas eu acho que estão. Eu virei pai. E quando você vira pai, não sei se vocês são pais ou não, mas quando você vira pai, a chave vira, né? Parece que você passou do game, né? Da fase 1 para a fase... Não parece? Não tem essa sensação? Parte pro, né? Você ficou mais cheio de poderes Mas agora? nessa época você estava já na subprefeitura? Eu tava na área pública. E aí eu me lembro que eu tentei uma candidatura a deputado, eu fiz 32 mil votos. Eu fiz mais votos que 9 deputados eleitos, mas não entrei por conta do quociente eleitoral, né? E aí eu fui convidado pela Jovem Pan, isso meses depois, para substituir o Marco Antônio Villa no Jornal da Manhã. O Villa tinha brigado com o Constantino, ele tinha saído da rádio e eles discutiram lá, enfim, ele acabou saindo da rádio e precisava de alguém para substituir ali no Jornal da Manhã. E aí eu comecei a ser testado ali, e eu sempre gostei de política e tal, falei, vamos lá, para mim eu faço sem problema nenhum. Aí passa uma semana, passa 2, passa 3 e tal, e aí o Edgar sai da rádio, né? Acaba também se desentendendo lá e falaram, putz, Paulo, você não quer testar aí pra ver? Falei, puta, nunca fiz isso, nunca apresentei um programa e tal. E acho que caiu como se fosse uma luva, assim. Muito louco isso, né? E aí caiu como se fosse uma luva, eu tô há quase 2 anos já apresentando. Parece que apresenta há uns 30 anos. Mas eu acho que... é uma coisa natural ali. Mas eu acho que vem do ensinamento da área pública. Vem do ensinamento de situações que eu tive que lidar na área pública que exigiram um certo desempenho de comunicação, Porque o político ele tem que se comunicar, né? Com Se você certeza. pega os grandes políticos, aí eles estão o tempo todo conversando com o público, se comunicando com certeza. o partido, enganando as pessoas. Seja os honestos ou os desonestos, né? Mas os caras têm que se comunicar o tempo todo para passar alguma coisa, Mas vocês me perguntaram se eu gostaria de voltar para a política. Não tem. Tá bom onde você tá? Não, cara. Não tem. Principalmente nesse tempo, né? Para mim foi muito importante, assim. Eu tenho uma enorme gratidão pelo meu passado, assim. Foi um aprendizado, você Puta acha? aprendizado legal pra caramba, assim, pra minha idade, ser subprefeito com 27 anos de idade, assumir a região mais importante da América Latina. Já tive a oportunidade de ser secretário executivo de Estado também. Pra mim foi uma puta oportunidade. Mas eu não vi uma construção ali, entendeu? Porque a carreira na política ela é muito instável. As pessoas elas não valorizam a atividade política, né? É uma coisa meio... A pessoa ela não valoriza. O político no Brasil ele não é valorizado, né? E eu segui bastante a coisa do meu pai, né? Tem uma construção que você precisa fazer. Você fez o teste. E eu me achei na comunicação, assim. Eu sou muito feliz no que eu faço. Extremamente feliz no que eu faço. Eu gosto do que eu faço. E tô me aperfeiçoando também, né? Tem a questão de se sentir bem também. Muito. Me sinto muito bem. Mas você esteja aprendendo, evoluindo, de repente na política ou em outra área. De repente você encontra uma outra área que você está sentindo aquela coisa boa, aquela harmonia, né? Eu gosto muito de atuar, de poder participar da vida das pessoas, assim, porque de alguma forma a gente participa, né? Tá lá dentro da casa da pessoa, ou no carro da pessoa, nós estamos lá todo dia, né? E é legal o reconhecimento também, né? Muito, depois. Muito. É muito legal. A questão do rádio, você citou, né? Os números altíssimos. E tinha muita gente que falava, né? Inclusive, acho que foi 89 que fez um post esses dias, tirando uma onda que quando a MTV chegou no Brasil... Não sei se você chegou a ver esse... Não vi. Eles tiraram a MTV chegou no Brasil... Não, quando acho que foi lançado nos Estados Unidos, inclusive. E chegou para acabar com o rádio. Com o veículo rádio. Aí o pessoal tirou uma onda. Pô, 20 anos depois, né? A MTV, olha como ela tá no Brasil. Olha, 89, a Jovem Pan, olha, né? A Transamérica, todas essas rádios. O rádio nunca vai acabar. A força que tem o rádio, bobagem. é isso que eu ia te perguntar. O rádio é um veículo de comunicação insubstituível. Simplesmente por você estar no carro e vai fazer o quê? Vai botar uma televisão? Não é todo mundo que tem um acesso, né, a um media kit que você possa ter uma boa internet, uma televisão para ser transmitida ali. O rádio é o rádio. O cara tá no escritório trabalhando, tem um rádio ligado. E tem muita gente que escuta o rádio em casa. Isso é coisa...
as gerações mais antigas escutam rádio em casa, tem lá o seu radinho, bota o rádio, é curioso As isso. mais novas assistem o rádio pelo YouTube. E a Jovem Pan se transformou, né? A Jovem se Pan, transformou. se você que pegou mais essa fase de rádio mesmo, antigamente era mais a concorrência. Eles eram bem equilibrados. A Jovem Pan, 89, Tropical, Rádio Cidade, era uma coisa bem mais equilibrada. Só que hoje em dia a Jovem Pan está muito na frente das outras rádios. Muito à frente no que se refere à audiência. Audiência e visibilidade. Rádio e a visibilidade por conta do streaming, Sim. né? Por conta da internet. Você disse que ela se Da adaptou. Panflix, a essa muito. nova- Porque muita gente que... Foi a única rádio que É conseguiu. isso. Porque você vê se adaptar. muita gente que tá lá na rádio lá já tem uma visibilidade como pessoa diferente. Um pessoal de TV, de repente. Então, a gente tem muitos locutores lá que o pessoal não sabe nem qual que é a cara. Tá 30 anos na rádio, o pessoal não sabe qual que é. Exato. Agora ali na Jovem Pan, o cara fica 2 meses e tá famoso. Exatamente. Mas tem uma orientação para vocês lá de atuarem nas redes sociais mais Não, presentemente? Nunca. Lá os caras dão liberdade pra Total. Nunca recebi um pedido pra falar um determinado Ou pra não falar. tema ou pra não Eu falar digo, um determinado mas para estar mais tema. atuante, porque o Na que rede o Wagner social. falou, que você falou, me deu um estalo aqui, porque de repente a Jovem Pan foi uma rádio que se atualizou e se adaptou às novas tendências de internet, né, que é gigante essa tendência. E eles, de repente, eu pensei, será que eles de repente não te É que eu acho instruem? que mudou. Não, eu acho que não. Eles nunca me instruíram pra isso, mas existe uma realidade divergente nessa história que é interessante, né, da gente falar, porque no passado você tinha uma radiodependência, vamos dizer assim, ou uma TV dependência. Né? Eram as Então, duas por mídias exemplo, muito fortes. se o cara tá, sei lá, na TV Globo, ele sai da TV Globo, ele apagou de alguma forma, né? Ele não vai ter mais contato com o público e tal. Hoje, com as mídias sociais, cada um desses comentaristas, eles criaram seus próprios veículos de comunicação, né? Sim. Então, quando você pega, por exemplo, um comentarista lá que tenha 200, 300 mil seguidores, ele tem lá um veículo de comunicação dele. E atingiu uma parte do público. Atingiu. Claro que não na sua totalidade a parte, porque a empresa de comunicação ela é muito mais forte, mas se a gente for comparar essa realidade com a realidade do passado, não existia isso, né? O cara que estava numa determinada emissora, ele era dependente daquela emissora Hoje ali, ele sobrevive né? bem fora da emissora. Hoje, eu não diria que ele sobrevive bem, mas ele não some, né? Eu vi o que aconteceu lá na ESPN. Não lá. desaparece. Você viu que a maioria dos comentaristas, o Jorge Nicola, que agora tá com um canal de 1 milhão, eles tiveram que fazer a renovação, porque eu acho que a Warner, quem foi que comprou? A Disney? Acho que foi a comprou. A Disney, sim, Comprou comprou a- a ESPN. E aí eles deram a opção, né, de todo mundo que tivesse canal no YouTube ia ter que parar. Ia ter que ficar exclusivo pra TV. Aí os caras saíram Aí o fora. Nicola Sim. saiu, outros também saíram. Por isso que eu tô dizendo, é exatamente essa transformação, né? Esse receio, né? Mas na Jovem Pan não tem isso. Aqui o pelo Nicola, ele contrário. falou assim, que pra ele compensa mais ele no canal Claro. do YouTube, né? Que, tipo, o canal dele, sei lá, 6 meses bateu 1 milhão. É. Foi uma coisa muito... do que ficar preso lá e só comentando e ainda, né? Parece que tem que comentar o que os caras querem. É. Uma coisa que você fica meio preso, né? Essa é a diferença, né? A grande diferença de você ter uma certa liberdade. Mas no caso da Jovem Pan, a gente nunca teve nenhum tipo de direcionamento, nenhum tipo de pedido. Sempre houve uma liberdade muito grande, editorial, uma liberdade de expressão ali da gente. Nunca recebi uma ligação de qualquer diretor ali dizendo, putz, o que você falou foi muito ruim, Tem muita ou gente não que concordo. acha que tem, né? Eu já ouvi de pessoas Eu falando, vejo o pessoal falar... porque tal Tem- rádio, tal TV, com certeza os caras Olha, lá a Jovem são Pan de tem o direita. posicionamento dela. Você dizer que a Jovem Pan não tem posicionamento, claro que tem posicionamento. Jovem Pan é uma rádio de direita, um público mais conservador, um público absolutamente nesse nicho. Mas você ter um posicionamento é diferente do que de você ser antidemocrático, né? De você não expor as visões que sejam diferentes. Então, na Jovem Pan nós temos Joel, O Joel escracha o que Bolsonaro. é anti-governo. Temos a Amanda Klein, temos o Diogo Schelp e várias outras figuras ali que fazem parte de uma visão absolutamente contrária, mas estão presentes na programação, estão ali diariamente participando. Agora, a rádio tem um posicionamento que é dela. Isso a gente sabe e eu não vejo problema nenhum de se ter posição. O que eu vejo problema é você mentir que não tem posição.
Esse é o problema. Pregar uma falsa independência que você não tem. Não, imagina, aqui a gente ouve todos os lados, mas você vai ver, só tem um lado. 5 comentários falam a mesma coisa na programação inteira, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, inteira. A mesma coisa. Aí não é independência. Aí é, enfim, aí é não prezar pela inteligência dos ouvintes e da audiência, entendeu? Eu pelo menos vejo assim. O que você tá achando hoje em dia aí desse... Você acha que vai rolar algum impeachment mesmo pro Bolsonaro? Eu acho, cara, que tá cansativo demais o debate Amassante público, isso, né? Eu, quando entro no Twitter, entro nas redes sociais, eu sempre, cara, fico às vezes com o pé atrás, que eu falo, puta, será que vão xingar ou vão... Porque quando você vê, de repente tá uma puta numa discussão nos seus comentários sobre um tema que não é o tema que você publicou, né? Você não sei se já reparou nisso. Puta pau, meu, na rede social, tipo... Por um negócio que você Às nem vezes sabe o acontece que tá uma acontecendo. briga gigante em cima de um comentário que colocaram no seu post. Assim, que não é nem o que você citou. Mas eu acho que não tem possibilidade nenhuma de impeachment do Bolsonaro. Zero. Mas você acha que tem possibilidade de dar um problema aí se ele perder as eleições? Eu acho que não. Acho que o Bolsonaro é mais um pitbull dócil. É um pitbull doce que pode latir, mas não vejo a menor... Eu nunca vi uma possibilidade de intervenção militar ou de uma ruptura constitucional sendo prevista na internet. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Juro. Nem na história do Brasil. Tipo, vai ter golpe, hein? Vai ter racha, vai ter... Oi? Com aviso prévio. Um negócio... Tipo, não vai, entendeu? Óbvio que não vai. Não vai rolar. Tem parte dos militares que é contra o Bolsonaro. Eu acho que isso faz parte de uma narrativa. E aí o presidente usa a narrativa dele, os opositores do governo usam a narrativa dele, aí fica nesse negócio e a gente fica meio que no meio do caminho ali, olhando e vendo os caras lacrando de um lado e de outro. Mas na realidade não vai acontecer nada, na minha avaliação. O Lula, você acha que ele consegue se candidatar? Porque agora ele tá elegível, né? Mas eu até acho lá... que consegue se candidatar, não. Acho que quiseram que ele fosse candidato de todas as formas, né? Que não é conseguir. Eu acho que tudo foi construído... A gente até estava discutindo esses dias no Morning que a elegibilidade do Lula, ela é um processo político. Assim como foi o impeachment da Dilma, é um processo político. Assim como é o pedido de impeachment do Bolsonaro. Assim como foi a prisão do Lula também. Prisão do Lula. É um processo político. Político. Mas a questão jurídica também está presente. Sim, concordo. Mas mais relevante que a questão jurídica é o processo político. Nunca a Dilma teria sido empichada no Brasil, nunca, se ela tivesse uma aprovação maior do que a que ela tinha. Ela tinha 9% de aprovação. É muito fácil tirar um presidente assim. Uma coisa que aconteceu com o Collor, já estava mal, né? Nunca haveria um processo político se a Dilma não tivesse perdido o Centrão, um processo de impeachment. Nunca teria acontecido um impeachment da Dilma se ela tivesse perdido o Centrão. E as pessoas falam, não, mas ela promoveu pedalada. Sim, mas acima do aspecto jurídico, o que prevalece no Brasil é o aspecto político. Político. As coisas avançam com política no Brasil. Não com o direito. O direito, ele é uma base ali, argumentativa, para você dizer, olha, tem um embasamento aqui. Mas se a política quer, acontece. Se a política não quer, não acontece. E é assim. E no caso do Bolsonaro, eu vejo 3 pontos para um impeachment, né? O primeiro, apoio popular. Então, o presidente tem mais de 20% da população com ele. Isso pode ser que tenha 25, 30, enfim. Aí a gente pode até discutir aqui a questão do tamanho disso. Mas tem um quinto da população com ele. 2, o Centrão está com ele, que é quem comanda o establishment no legislativo brasileiro. Então, agora é o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Isso tem um simbolismo muito forte, né? Uma articulação. Uma puta articulação, enfim. E terceiro, não tem povo na rua. Não tem povo na rua. O povo tá saindo para pedir voto impresso. O que você acha disso? Cara, eu sou favorável a todo e qualquer mecanismo que possa vir a dar transparência pro voto, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas em relação ao voto impresso. Eu acho que talvez possa se criar um elefante branco no Brasil com isso.
Mas ao mesmo tempo a gente olha e enxerga as Esse voto urnas impresso que eles falam, eletrônicas. como seria? O voto impresso, na realidade, você simplesmente vai imprimir o voto que você teve na urna e esse voto vai ser depositado numa sacolinha, Só isso. numa urna específica, né? Que se Que possa possa contar vir a ser manualmente. contado. Só que isso traz inúmeras outras problemáticas. Não é assim de você, vai lá, imprime e acabou. Não, tem todo um processo de contratação dessas urnas, tem todo um processo de hackeamento que possa haver dessas impressões, tem uma questão, um debate sobre sigilo do voto que pode vir a ser quebrado em relação a esse voto impresso. Tem algumas questões, enfim, que são colocadas. Então, eu não encaro o voto impresso como a solução. Eu acho que é um outro mecanismo, é um mecanismo complementar em relação ao voto, mas também vai ter problema, entendeu? Não é, imprimiu, resolveu. Não acho. Acho que pode se criar alguns outros problemas aí que a gente Da mesma tem. forma que pode se fraudar o voto eletrônico, pode se fraudar o voto impresso. Né? Com O certeza. ser humano é só você, corruptível nas duas. sem dúvida. os É dois só âmbitos. você olhar os Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos é caótica. Que é Absolutamente impresso. caótica. Demora um tempão para ser contabilizado. Sem dúvida. E esse ano teve eleição por correio, né? Voto por correio, que é o que não vai ter no Brasil, mas há uma diferença grande em relação a isso, mas não interessa, o mecanismo é o mesmo, a impressão do voto. Mas enfim, eu acho que isso não vai ser aprovado. Minha avaliação, acho que não tem a menor chance disso ser aprovado. E acho que também não daria tempo para a gente executar na eleição já de 2022. Desses pré-candidatos que tem, quem que você acha que seria uma boa? Quem seria uma boa? Você fala O do que para Brasil, presidente? dos pré-candidatos à presidência. Putz, cara, eu tenho uma posição muito clara, assim, eu acho que o que não é uma boa para o Brasil é a gente voltar à era petista. E eu não consigo enxergar isso como uma coisa positiva, de verdade. Você diz PT ou o posicionamento? Um posicionamento de esquerda. Qual é o posicionamento de esquerda? Inchaço da máquina pública grande. Você é a favor da privatização. Total. A compra de votos legalizados através de um establishment, de um esquema absolutamente gigantesco e monumental que foi criado na época dos governos petistas, em relação à compra de votos no Congresso, em relação a um toma lá da cá que... Um mensalão, enfim. E uma política que, na minha avaliação, não valoriza o cidadão, né? De alguma forma, não valoriza a individualidade de alguma forma, o poder de decisão do cidadão, e sim trata as pessoas como se fosse uma espécie de rebanho, né? O Bolsonaro tem inúmeros defeitos aqui, que eu posso elencar e, enfim, colocar aqui para vocês. Mas numa disputa entre Bolsonaro e Lula, eu escolheria o Bolsonaro. Mas eu prefiro esperar para verificar quem será essa figura que vai para o segundo turno, entendeu? Já tem uns nomes aí. A minha avaliação, o Lula já está no segundo turno. Até lá, né? E entre, sei lá, Ciro e Dória. Entre que você acha? Ciro e Dória, Ciro e Dória. aí eu acho que o Dória tem mais essa premissa de um Estado um pouco menor, enfim, é mais liberal, né? O Ciro é um pouco mais estatizante, nesse caso acho que o Dória. Entendi. Você, Japinha? Eu queria uma terceira via, como todo mundo tá falando. Porque eu concordo com o Paulo no sentido de que o PT teve a chance dele, né? Acho que o primeiro governo do Lula eu simpatizei, achei, inclusive votei. Mas depois aconteceram muitas coisas que, como você citou, que me fizeram me frustrar com esse ideal, né? Porque o ideal é bacana, o ideal de igualdade, né? De você acabar com a linha da miséria, de você promover, né, as classes mais baixas. Mas isso é utópico. Através da política que estava sendo implementada, isso é absolutamente utópico. Por que você acha? Que não dá incentivo, não dá mecanismos? Não, porque eu acho que a partir do momento em que você não valoriza quem gera riqueza no Brasil, de alguma forma, e quem gera emprego no Brasil de alguma forma, você não está fazendo com que essa política chegue na ponta. Do que adianta você valorizar os direitos trabalhistas, por exemplo, e você penalizar quem emprega? Para mim não faz sentido. Os dois lados têm que ser sentido. super respeitados. Não faz sentido isso. Então você cria uma puta de uma legislação trabalhista com inúmeros direitos, valoriza e tal. Só que aí o cara que emprega fala, putz, aí
me dificulta aqui, eu não vou Já é conseguir difícil empregar. até Então, pra- do que adiantou isso? Uma microempresa, até para registrar um funcionário, Com certeza. paga taxas altíssimas. Com certeza. Prefere ir para o lado informal, aí depois o funcionário ainda coloca na justiça, aí É. tipo, sempre a empresa tá errada. A questão essas tributária coisas. acaba sendo. Não só a questão tributária, mas a visão, né? É uma visão de se penalizar quem gera emprego no Brasil e apenas olhar de uma maneira muitas vezes populista apenas para o trabalhador. Porque, obviamente, que o trabalhador ele tem um tamanho em números quantitativos no Brasil muito maior do que quem gera emprego, óbvio. Isso ganha Né? eleição, né? Eleitoralmente falando, é lógico. A quantidade é muito superior. Mas eu acho que esse discurso demagógico e populista é o que destruiu o Brasil e fez com que o Brasil fosse um país travado, engessado por completo. E eu acho que a gente tem que combater isso. Puto, mas o Bolsonaro é péssimo. Mas, amigos, se for entre Bolsonaro e Lula, é ele. E o- Infelizmente, eu também gostaria que tivesse um candidato muito melhor, que fosse aquele cara. E aí as pessoas falam, e a construção da terceira via? A terceira via, enfim, quem é? Ah, não, mas nós não podemos passar por nomes, né? Eu vejo muita gente falando isso. Não, nós temos que primeiro definir um projeto de Brasil. Que projeto de Brasil, irmão? Você tá no meio de uma guerra. Precisa ter arma. Fogo cruzado. Não tem como entrar numa guerra achando que com um coletinho pullover você vai conseguir entrar no meio disso. Você tem que ter um bom tanque de guerra ali. Quem é o nome? Esse é o ponto. Quem é o nome? Havendo um nome, se trabalha pelo nome. Agora, sem nome, uma discussão É que eu acho que não vazia do apareceu jeito- esse nome mesmo, né, Paulo? Porque se tivesse aparecido, se aparecer, acho que não vai aparecer no prazo de um ano. Mas eu acho que o povo iria. O povo, a população. Eu acho que o nome mais assim que teria chances de ter um embate forte com esses dois grupos que existem hoje, tanto o bolsonarismo quanto o petismo, seria o Sérgio Moro. Acho que seria de todos a pessoa que mais teria a chance de mexer com o cenário, né? Tem um perfil que agrada. Mas tudo muitos que ele lados, né? fez aí ao longo desse ano, ou melhor, que ele não fez, né? É absolutamente ausente. Ele sumiu. Né? Eu Mas acho também que deve ter ficado muito frustrado, né? Ele ficou um pouco sim, assustado. mas com- você com concorda a que crítica. política não tem frustração, tem ocupação de espaço. Mas ele Ou você tá lá ou você não tá. Ele já se manifestou em Ele falar. disse que não seria candidato, né? Então talvez seja por isso mesmo. Enfim, eu acho que esse é o ponto. Mas eu não consigo ver um outro nome que não fosse ele que tivesse um impacto que pudesse mexer com esse resultado que a gente tem hoje de Bolsonaro e Lula. Eu acho que a questão da política, assim, eu só vim entender, tipo, faz pouco tempo. Mas eu lembro que há uns 6 anos atrás, a gente tava brincando com o Mano Brown do Racionais. Tava falando pra ele, pô, foi na época que o Rodrigo, dono da GR6 lá, tava saindo a deputado e tal, foi lá pedir apoio pra ele e tal. Aí a gente comentou, pô, por que a gente não apoia alguém da quebrada aqui pra ser prefeito, isso e aquilo, você tem maior força e tal. Aí ele falou, se a gente um dia eleger alguém aqui, depois a gente vai ter que ir atrás e matar ele. Por quê? Porque não adianta, você vai entrar lá, você vai se corromper. E tipo, hoje em dia eu vejo isso, que eu vi todo mundo, não adianta você querer ser extremamente radical, chegar lá e falar que você vai fazer isso, isso e aquilo. Você vai ter que ceder. Senão você não consegue governar sozinho. É né? o que o Bolsonaro fez, né? É. Bolsonaro chegou prometendo uma coisa, viu que era impossível e, enfim, tá jogando o jogo que hoje quem manda no Brasil é o establishment, que é traduzido no quê? O centrão, no legislativo, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso. Centrão do Senado Federal, centrão da Câmara Federal, ministros do Supremo, são esses caras que mandam no Brasil. O próprio PT, quando se elegeu, se Cara, aliou ao PMDB para. O Ciro Nogueira é o exemplo muito claro disso. O Ciro Nogueira chamou o Bolsonaro de fascista. Hoje é o ministro da Casa Civil. Ele é a representação muito clara disso. Ou seja, não importa quem está no poder, eu estarei no poder. O Né? Temer ser vice da Dilma, por exemplo, é uma coisa que você. Se É, você puser a na parte história. ideológica na história, você não. Não certeza. tinha muita lógica. Inconcebível, né? Com e aí certeza. acabou andando no que deu, né? Ele assumiu. Mas em cima disso aí que o Wagner perguntou, a questão política no Brasil hoje em dia está cada vez mais. Você acha que a gente tem condições de chegar num debate político que nem você falou, de repente mais suavizado, mais
racional, mais inteligente do que está acontecendo hoje. Porque hoje em dia está muito polarizado, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de tensão, porque acaba, sei lá, o cara briga com o irmão, briga com o melhor amigo. Eu toquei em banda, tinha diferenças lá dentro, o pessoal, sabe, e acaba não sendo muito civilizado, né? Você acha que o brasileiro um dia pode chegar num nível de... E eu acho que, se a gente for analisar, eu sempre busco, para analisar o futuro, tentar entender o quanto que a gente avançou no passado, né? A política no Brasil, ela virou tema de mesa de bar, né? E isso, há décadas atrás, a gente não tinha, Só uma né? evolução boa, né? É uma Pelo menos evolução. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui, né? Eu acho que é mais fácil o brasileiro saber quem é o Gilmar Mendes do que saber quem é o Renan Lodge da seleção brasileira. Sim, isso mesmo. Eu acho mais fácil. Antigamente era o contrário. Acho bem mais Você fácil. sabia muito mais quem era o Cafu do que quem era Isso é um avanço, eu acho. Sim. Porque uma certa apatia, ela foi diminuída. Né? As pessoas eram muito apáticas em relação à política, né? Não discutiam, não falavam, não entendiam e procuravam deixar aquilo meio... Ainda existe isso, com certeza. Mas eu acho que isso diminuiu de tamanho. Agora, se a gente vai conseguir fazer com que em 2022 seja um debate menos radicalizado, eu não acredito nisso. Talvez em 26. Porque a gente aprende com a dor. Mas eu né? acho A gente que um aprende- dia sim. No futuro, sim. Estamos acho em processo de evolução. Ao digamos. longo de uma educação política que é essa que a gente está praticando, né? Explicando para as pessoas, mostrando, tentando colocar vários lados, enfim, eu acho que isso ao longo do tempo tende a mudar, mas pro ano que vem eu não consigo enxergar isso. Não vejo viabilidade de tempo para isso. Mas o pessoal também parece que fica muito aficionado só no presidente, pouquinho no governador, e, tipo o prefeito, por exemplo. Muita gente nem sabe o nome do prefeito de São Paulo hoje em dia. O debate está muito nacionalizado, né? Ah, As redes sociais contribuíram para isso, mas também o sistema presidencialista que a gente tem contribui mais ainda para que isso aconteça, né? Porque se a gente for analisar, o presidencialismo ele é um sistema muito centrado na figura do presidente da República, né? É ele que é o chefe de tudo, chefe de Estado, chefe de governo. Ele é o cara que está na linha de frente de tudo. Todas as manchetes. Todos os recursos, né? Brasília tem uma concentração de recursos públicos absurda, tudo no governo federal, poucos repasses para os estados e municípios. A questão tributária, se a gente for discutir aqui, é uma zona, mas que concentra dinheiro também na União. Tudo isso contribui para que o debate ele seja nacionalizado e centralizado em Brasília, né? E eu acho que é só mudando o sistema que a gente vai transformar isso de alguma forma. Você Eu acho gosta que não do tem. parlamentarismo? Gosto. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o parlamentarismo. Por uma simples razão. Essa dependência da governabilidade, ela faria com que as crises fossem rápidas. Por isso que eu acho que o parlamentarismo... Porque qual que é a essência do parlamentarismo? É o legislativo, que foi eleito pelo povo, quem escolhe o seu comandante, certo? Então você tem uma governabilidade ali muito mais fácil do que você eleger um presidente da República, o Congresso pensa diferente, e aí fica um puta de um embate, um fala mal do outro, vai ali, vai aqui. Se acontecer isso no parlamentarismo, o Congresso vai lá, tira o cara e acabou. Rápido. A gente não fica perdendo tempo como sociedade, como a gente fica hoje, né? Perde um puta de um tempo vendo as... Só que você acha que isso no Brasil ia dar certo? Eu acho que a gente não tem maturidade ainda política porque eu para acho isso. que o Mas, presidente ele compra o Congresso, faz acordo com o pessoal e... mais ou menos. É, Mas você viu a dificuldade que o Bolsonaro teve para entender esse sistema, né? sim, Ele achou que ia chegar mandando Nós e estamos em 2021. desmandando. sim. 2021. Ele assumiu em 2019. E é um cara que já tá na política Ou seja, há 2 décadas. 2 Três anos. décadas. 2 anos de embate lá, brigando diariamente para ceder. É isso mesmo. Entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que no parlamentarismo a gente não perdia tempo. Puta, vai mais rápido. Então é assim que funciona, vamos embora. Porque o que eu quero? Eu quero que a reforma tributária avance, eu quero que a reforma administrativa Que a avance, economia pegue força. eu quero que a economia pegue força, eu quero que os caras privatizem. É isso que eu quero. Ah, mas você não tá junto com o Bolsonaro? Eu não, amigo.
Tô junto com a com minha o Brasil. família. Tô junto com a minha família. Eu não vou ficar idolatrando político. Eu não. Eu quero que o negócio avance. É o Bolsonaro que vai avançar, então beleza. Mas, sabe, essa idolatria, essa coisa, ela faz com que o Brasil fique engessado, né? Faz com que a gente não A consiga idolatria avançar. acaba prejudicando a representatividade. Né? É. Essa coisa de político de estimação comigo sempre me incomodou, assim, profundamente. Essa coisa de você... O brasileiro sempre foi criado assim, né? De se ter um salvador da pátria, de se ter aquele cara que não... Esse aqui vai nos salvar. E na realidade não existe nada disso. Se você achar que Seria político vai bom, né? salvar... O político tá pensando na eleição dele. E você é trouxa de achar que ele tá pensando em você. Ele nem sabe que você existe. É isso mesmo. Ele nem sabe que você existe, irmão. Não sabe nem teu nome. Não, mas ele tá lutando por quê? Lutando por nós, amigo. Ele tá pensando na eleição dele. Você tem que pensar no teu interesse ali. Qual que é teu interesse? Pô, eu quero um bom emprego. Não quero mais pagar plano de saúde. Porra, escola privada, que negócio zoado. Eu queria ter uma escola pública de qualidade, que tivesse uma puta de uma infraestrutura. É isso que eu quero. Não, mas ele tá lá pra lutar por nós. Vai nessa. Segue firme nessa linha. Eu não caio mais nessa. Já caí, já acreditei Também muito em já. político. Hoje, não mais. Pro governo de São Paulo, você sabe já uns nomes que tem de pré-candidato? Puta, tem Eu acho que o alguns, Dória né? não vai, né? O Dória você acha que vai concorrer Acho à que o presidência? Dória vai pra presidente, né? Tem alguns candidatos aí a governador. Acho que Porque tem se ele for, vai... Eu acho que aqui em São Paulo o forte é o Alckmin, né? É assim que tem força e tem um nome forte. tem um nome forte, tem muita relevância no interior, porque eleição de governador é uma eleição muito decidida no interior, né? A capital ela conta, mas o voto do interior é muito importante. E o eleitorado no interior de São Paulo, eu acho que ele é mais conservador. Ele não é um eleitorado mais progressista, como por muitas vezes é na metrópole, É né? uma questão do setor agrícola, tá? Com dos certeza. fazendeiros. Se eu pudesse apostar num nome, acho que seria o Alckmin pra cá. O Arthur Duval vai se candidatar, né? Eu acho que vai sair, foi muito bem, né, para prefeito, eu achei. E deu uma arrancada, né? Nos votos, Bom, assim. o cara fazer 10% das intenções de voto com a estrutura pequena que ele teve. E apareceu como um nomezinho pequeno, de repente se tornou... Eu acho que ele tem boas chances, assim, de ter uma boa votação. Não acho que tem chance de vitória, mas eu acho que tem uma boa chance de repetir o feito de 10%, 12%, 15%, que eu acho que já seria um resultado, assim, fantástico, absolutamente fantástico. Você acompanha também o trabalho do pessoal do MBL? Acompanho, eu respeito muito eles, acho que eles têm a sua contribuição, divirjo de algumas questões que eles colocam, acho que às vezes eles utilizam uma narrativa já colocada e não analisam o fato em si, mas prefere a narrativa, no caso de ser contrário totalmente ao Bolsonaro e de não enxergar a possibilidade da volta, por exemplo, de um PT, que eu acho que é o que me preocupa. Mas eu respeito muito os caras, acho que eles têm muito mérito. Assim, quando eu vejo, por exemplo, um Kim Kataguiri com 22 anos de idade, deputado federal, com as causas dele lá, atuando da maneira como ele atua, aprovando os projetos que ele aprova, eu respeito, assim, acho que eles têm uma importância significativa no debate e, principalmente, eles contribuíram muito para o Brasil no passado. Então, eu respeito. Embora hoje eu divirjo um pouco dessa radicalização de um discurso contrário ao Bolsonaro, entendeu? Eu acho que esse não é o caminho. Acho que porque eu parto muito do princípio da coisa da aprovação, né? Porque o MBL ele pensa o quê? Eles precisam tirar o Bolsonaro para eles colocarem a terceira via, né? Esse é o raciocínio deles. Mas, por exemplo, terceira via para mim não é Amoedo, entendeu? Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que isso é uma construção de uma volta do PT. Isso com certeza para mim. Amoedo? Ah, com certeza. Sério? Com certeza. Acho um candidato fraquíssimo. Fraquíssimo. Fraco de comunicação, fraco de proposta, fraco de engajamento das pessoas, fraco de emoção. Candidatura à presidência da República precisa ter emoção. A pessoa precisa... Pulso firme, né? Porra, tô nesse projeto, que legal, né? Eu ouço o Amoedo falar, me dá sono. O brasileiro Vontade também de dormir. precisa muito disso daí. Precisa escutar a pessoa... Eu não voz vejo... grossa Não é à lá. toa que o Bolsonaro e o Lula são candidatos sempre muito fortes, né? Que Porque dialogam, né? dialogam, Querendo falam ou não, com emoção. tem inúmeras divergências, inúmeras críticas a fazer a ambos, mas dialogam.
E tem Sabem um falar com carisma muito massa. forte, né? E sabem falar com massa. Sabem falar, se comunicar. Falar com massa, sabe dialogar com massa. Eu acho que isso faz uma puta de uma falta. O que você acha que acontece aí se o Lula se candidata, se for eleito, né? Amigo, eu acho que esse país vai pro buraco de uma maneira assim. Como já tava indo. Mas você acha né? que o Lula não pode ter aprendido com os erros? O Mano Brown falou, o PT precisa olhar pro próprio umbigo, né? É difícil você aprender com os erros com 80 anos já quase. Eu acho que o Lula, na realidade, nós não deveríamos nem estar discutindo a candidatura dele. Para mim, ele tinha que estar na cadeia, né? acha que Aliás, ele ele tem inúmeros processos já sendo avaliados e julgados pela justiça, mas eu acho que tudo foi construído para que ele fosse o candidato. Isso, para mim, Justamente é para muito tirar óbvio. o Bolsonaro. Isso, para mim é muito óbvio, assim. Tudo foi construído para Há que o teorias Lula que fosse o candidato. tanto a prisão do Lula quanto a facada do Bolsonaro são estratégias eleitoreiras. Assim. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não São eu teorias não- da conspiração. Essas teorias conspiratórias eu não consigo chegar nelas, mas para mim é muito claro assim essa soltura do Lula. E a soltura do Lula é uma representação muito clara do fracasso, né? Se o Lula for eleito presidente da República em 2022, é a representação muito clara do fracasso do movimento de direita, do movimento mais conservador, do movimento mais liberal no Brasil, né? Porque Democracia em si, você diz? eu acho que sim, da democracia. os caras com tiveram uma certeza, um cara que tava oportunidade, preso, né? De mudar, né? sem sombra de dúvida. Eu acho que isso afeta. O Lula, de alguma forma, contribuiu para minar a democracia no Brasil, né? Quando ele cria esse modus operandi no Brasil em relação De manutenção do poder. a manutenção do poder, a distribuição de dinheiro para as pessoas, a compra de votos no Congresso Nacional, a corrupção generalizada, um verdadeiro esquema, o maior esquema de corrupção que a gente já viu no mundo foi aqui implementado. Quando a gente vê tudo isso, isso com certeza é uma forma de minar a democracia. Eu pelo menos vejo isso, né? Você não está agindo dentro das 4 linhas constitucionais, você está indo além, né? Criando uma força própria que todo ditador cria, né? Quando o Lula falava em regulamentar a mídia de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu vejo críticas ao Bolsonaro assim, falando, e se vai fazer o golpe ou vai regular a mídia, mas vai nada. Vai Pitbull nada. dócil. Não faz nada. Imagina, não tem nem comparação com o que foi feito. Mas nem comparação Ele nem conseguiria de também, longe. Né? Eu acho que não tem como comparar uma coisa da outra. Nós temos um tiozão do churrasco, o presidente da República. Isso é fato. É o tiozão do churrasco. Isso pra mim tá muito Ele claro. demonstra até nas atitudes do dia a dia Tiozão. dele, o jeito que ele Quem fala é o isso. tiozão do churrasco? É o chucro. É aquele cara que fala bobagem. É aquele cara que não pensa antes de falar. É o chucro. É o cara chucro. Ah, Paulo, mas isso é o melhor? Putz, entre isso e um ladrão, eu prefiro o tiozão do churrasco. Foi esse negócio do Lula, tipo, ele falou de teoria da conspiração. Eu lembro quando o Sérgio Moro saiu lá do ministério, né? E aí todo mundo começou a falar, Sérgio Moro, presidente, não sei o que e tal. E pareceu uma coisa muito louca, né? Que aí depois de uns dias, e fizeram até umas pesquisas, ele tava até bem. E aí, do nada, o que acontece? Os caras decidem soltar o Lula e tava quase prendendo o Moro. O Moro, assim, um exemplo, ele tá lá escondido, mas é capaz que se ele se manifestar e falar que vai se candidatar, os caras tornam ele inelegível. Os caras não estão tentando deixar o Bolsonaro inelegível por conta da fala dele em relação à urna eletrônica, que ele não confia na urna eletrônica. Aí eu parei pra pensar. Negócio da fake news, né? Falei, os caras tornaram o Lula elegível e estão querendo deixar o Bolsonaro inelegível. Tipo, é um negócio muito louco. Pra mim é um papo de maluco isso. É maluco. Você vê o Lula elegível e o Bolsonaro inelegível porque falou da urna. Deixa o cara falar da urna. Isso é pra você ver que às vezes parece que a gente que vota tá ali direcionando o candidato, mas não. Parece que, tipo, olhando assim, é o pessoal de lá do Congresso que torna esse elegível, inelegível, que solta um, eles que controlam quem que vai estar no poder. Sim. A gente só chega ali e vota, tipo, só pra fazer uma presença. Isso. Porque vai pro poder quem eles querem. Sem dúvida. Né, Japinha? Complicado. E a internet, Paulo? Porque vocês estavam falando e eu lembrei, né, que o próprio Bolsonaro ele se utilizou, né, e era um negócio bem simples ali, né, que ele filmava os vídeos e usou bastante isso para se eleger. E você tem o pessoal do MBL que utiliza bastante também. A internet, queira ou não queira, hoje em dia na política, cada vez mais ela se torna uma ferramenta
do cara conseguir chegar lá, né? De ele se eleger, dele fazer a propaganda dele. O próprio Arthur, né? O Arthur Ele é um saía exemplo. pra rua e fazia aqueles vídeos e ele foi se promovendo e cresceu, pegou 10%, pô, muita coisa. Você não acha que isso também, porque antigamente a gente tinha aquelas propagandas políticas, né? Que a gente nem olhava direito, mas que queira ou não queira, o próprio PT se beneficiou muito disso, né? Que tinha um marketing gigantesco. Acho que Não, eu acho que a internet ela é fundamental na campanha, né? Muito fundamental. Acho que ela muda, hoje em ela dia transforma. mudou o patamar, né? Mas eu ainda acho que nós temos voto de cabresto, ainda acho que a gente tem currais eleitorais, ainda acho que as pessoas vendem os votos. Eu acho. Acho que existe muito isso. Acho que a internet, ela cada vez, a cada eleição, ganha mais força porque a quantidade de pessoas que têm acesso à internet no Brasil, ela aumenta. Não tem um celularzinho, né? Todo mundo tem o seu celularzinho, todo mundo tem o seu 3G, seu 4G, enfim, e consegue interagir de alguma forma e receber a informação de uma maneira mais rápida. Mas ainda acho que tem uma estrada longa em relação a isso, principalmente nas comunidades, nos bairros mais carentes, nas regiões mais As afastadas. áreas agrícolas, onde Sim. o cara vai lá e Mas vende o voto. se a gente for comparar, por exemplo, com a eleição de 2018 ou com a eleição de 2014, a gente vai avançando cada vez mais. Eu acho que é uma tendência. questão muito de tendência. A internet, enfim, é aquilo que a gente estava falando. É tudo, né? O que faz realmente as pessoas terem uma informação de uma maneira muito mais rápida, né? Fácil, prática, do que elas tinham no passado. Elas não tinham esse acesso, né? Essa informação chegando de uma maneira tão rápida. E por um outro lado, você tem problemas, né, surgindo nisso, porque ao mesmo tempo que a informação chega rápida, não quer dizer que a informação seja verdadeira, né? Chegue certo, né? Esse é o problema. A questão das fake news. Não quer dizer que ela seja verdadeira. Então a gente começa a entrar numa outra questão a internet pode acabar virando uma forma de manipulação Sem também. dúvida. Do Sem povo, dúvida. do povão mesmo, né, Sem que vai dúvida. votar. Porque pode chegar o que quiser no seu celular, né? Pelos WhatsApps, Com certeza. Instagram, O que vocês YouTube. quiserem. Eu acho que isso é o lado preocupante, mas é o desafio da modernidade. Assim como um dia a TV e o rádio também É, passaram com por certeza. isso, passam, né? Com certeza. Você tem acompanhado o que aconteceu lá com o da Cunha? Tenho, a gente comentou no Morning que ele perdeu o direito de posse de arma, né? Perdeu o distintivo, Perdeu o as distintivo. armas. Sim, a gente tem acompanhado. Eu gosto do Da Cunha, acho um cara que tem um trabalho sério, um cara que dá uma transparência absurda no trabalho dele em relação a isso. Eu só tenho uma divergência, assim, uma questão mais conceitual da função de um policial militar ser um youtuber. Eu não sei se essas duas coisas elas combinam, entendeu? Eu acho que quem é funcionário público, ele não pode de maneira nenhuma virar porque onde é que eu quero chegar? Um funcionário público, seja lá qual for, ele possui uma coisa chamada chefia. Uhum. Você tem lá, se você é delegado de uma seccional, você tem mais 4, 5 pessoas que são seus superiores ali. No momento em que você vira um youtuber de 3 milhões de seguidores, você ficou muito maior que o seu chefe. Certo. Muito maior que o seu chefe. E essa relação hierárquica, ela é prejudicada de alguma forma. Muito prejudicada, porque como é que você controla ou como é que você consegue trabalhar com uma pessoa que a qualquer momento pode, sei lá, fazer uma live e tem 30, 50 mil Tipo pessoas assistindo. Aquele craque do time que começa a mandar no time acima do treinador, né? Isso. É mais ou menos isso. Ele não tem o distintivo, mas ele tem o poder do microfone, né? Que eu acho que por muitas vezes é muito superior a qualquer outro poder, né? Então eu acho que tem um debate que poderia ser feito nisso, mas eu gosto dele, acho um cara bem intencionado, acho que ele tem a contribuição dele, eu não sei se ele vai sair candidato ou não, enfim. Eu acho que ele vai, né? Ele vai. Ele Vai? falou nessa última live dele, ele falou que vai. Não sei Ele vai sair, ele não falou aqui. Não. É. Mas eu acho que ele vai sair. Mas alguma eu coisa. gosto dele, acho um cara bem intencionado que tá esse- tentando fazer uma coisa diferente ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa coisa de... Putz, é complicado, né? É a questão de ser youtuber e ser policial. Você coloca na tua empresa um funcionário abaixo de você com 3 milhões de seguidores. Mas eu acho que isso daí seria
Questão do ego, né? A pessoa que tá... Não acho ego. Não Você acho acha que ego. não? Você Acho acha que não. questão da hierarquia... Não, eu acho que de alguma forma isso pode ser usado Ele ganhou um a poder favor que- Mas dele. isso aconteceu, né? Não foi que... Aconteceu. Ele começou a filmar as coisas Não, e... sem dúvida. E foi uma coisa... Às vezes não foi nem intencional, né? Não foi nem Sem culpa dúvida. dele. Eu duvido Sem que ele dúvida. ia achar que ia ter Mas ele 3 ganhou milhões. um poder no colo dele que... Ele é um policial diferenciado de qualquer outro, você concorda? Todos do Brasil. Ninguém tem Eu isso, acho que né? ele é diferenciado Ele tem ali. mais- Eu acho que na relação hierárquica é muito complicado. Eu vejo com preocupação isso. Porque você fica dependente da boa intenção dele. Porque se ele tiver uma má intenção, de alguma forma, por exemplo, não vou dar uma promoção para ele. Certo. Inventar alguma história, alguma coisa e tal. Ou o chefe chegar e falar o seguinte: olha, seu desempenho não tem sido satisfatório e tal. Ah, não tem sido satisfatório? Olha aqui, ó. Olha, o meu chefe está dizendo que o meu desempenho não é satisfatório. Vocês concordam? Entendi. Você percebe? É complicado. Não é tão simples assim. É muito fácil eu chegar e falar que pô, tudo lindo, tudo maravilhoso. Estou tentando colocar uma problemática que eu vejo da função policial, que talvez seja uma função um pouco mais discreta na minha avaliação. Mas ele é um cara que eu acho que contribui pra cacete. Eu vejo assim, um pouco do... Isso daí eu entendi, nunca tinha pensado por esse lado. Eu vejo o lado bom, porque lá na quebrada lá, você vê o pessoal do funk, todo mundo elogia o cara, elogia o trabalho do cara. Tipo, tem molequinho que quer ser policial por causa que vê os vídeos dele e fica lá ficcionado. Eu conheço um menininho de 8 anos que é viciado nele. Isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, sempre teve uma visão muito distorcida da polícia. Até porque, Que era uma coisa ruim. dependendo do horário, de como eles chegam de tal jeito. E ali ele mostrou que não é necessariamente preciso. Como é que é? Necessário. Não era necessário. Não é necessário todos os policiais chegar dessa forma que eles acabam chegando, né? Então, assim, pelo outro lado, ele também tirou um pouco dessa visão monstruosa que a polícia tem na periferia. Que é que nem ele fala, ele é muito aceito na periferia. Tipo, se ele for, ele pode ir lá sem distintivo, sem nada. O pessoal vai querer tirar foto com ele. E aí talvez se torne ruim, porque ele virou uma celebridade já. Não é mais um policial. Exato. O chefe dele. Eu acho que corporação, né? talvez ele tenha que escolher agora o que Ele falou queira, do né? chefe dele lá, acho que todo mundo deve ter procurado na rede social, no Instagram, pra falar um monte pro cara, pra isso e aquilo, né? Porque agora é o Óbvio. pior cara do mundo Isso também. é óbvio. Mas você a gente- entendeu quando eu falei da questão do poder? Sim. Olha o poder que ele tem na mão. É muito superior ao chefe dele. E eu acho que isso cria um problema hierárquico aí na relação de trabalho dele mesmo. Questão de dinâmica de política até, né? De poder ali, Com de quem certeza. manda mais, quem Com certeza. Pode mais que Porque não. numa relação hierárquica, você tem uma consideração muito clara dos poderes dos indivíduos. Cada um tem um poder ali. Você exerce a hierarquia com uma espécie de coerção, entre aspas, né? Mas uma coerção baseada no poder que você tem. legitimado. Quando você tem uma pessoa com 3 milhões de seguidores, que a qualquer momento pode abrir uma live com 30, 40 mil pessoas para te difamar ou para falar mal de você, você não fica com... Você fica na mão do cara. Você não fala, putz, esse cara eu não vou mexer. É natural isso, claro. Qualquer um ficaria tipo, meu, difícil aqui. E se o cara tem um mau desempenho? Imagine, sei lá, questões técnicas ali que não me cabe Ou avaliar. acaba subindo pra cabeça do cara também, fica difícil conviver com ele. Se ele falta você fica 2 semanas ali. 100% dependente da boa intenção do cara. É isso mesmo. É esse o ponto. Que eu acho que ele tem. Eu acho que o Da Cunha é um cara bem intencionado. Não tô aqui, pelo contrário, falando mal dele. Eu tô tentando colocar uma Problemática. Uma outra aí, né? visão também, né? uma problemática que eu acho que é mais fácil as pessoas falarem, não, é o salvador da pátria, ou a polícia é corrupta, ou vice-versa, né? Ou o Da Cunha é um safado e a polícia é do bem. Eu não acho nenhum nem outro. Acho que tem uma situação aí que precisa ser interpretada Cara, dessa relação. Mal né? comparando, é mais ou menos o que eu vejo na seleção brasileira, o Tite e o Neymar. Assim, eu adoro o Tite, pô, ele deu tudo pro Corinthians, né? Mas chegou lá, ele tinha a questão da CBF, o Neymar tem que jogar, e não sei o quê, em função do cara. O Neymar é um craque acima da média, lógico. Mas a seleção, depois disso, você vê que não, né, nas 2 Copas que ele jogou, Copa América ganhou, beleza. Mas, pô, sempre aquela questão, o Neymar precisa jogar. Putz, mas o Tite não vai... O Tite parece que não consegue montar um time do jeito que ele construía nos times que ele
coordenou. É, né? parecido. É uma situação que acho que poderia fazer uma diferença. Agora, que tem uma parte da polícia e de outros órgãos que são corruptos, que isso precisa ser colocado à mostra, que Isso o da ele tem, Cunha né? contribui, isso Tem não essa tem dúvida. contribuição dele, né? Isso é importante. Corrupção, tá falando de corrupção, a CBF mesmo. Você tá falando do Tite. Ali acho que a CBF é um dos maiores instituições aí corruptas que tem. É. O Um Tite, tá preso, o outro tá. cara, o Tite pra E ele, é triste isso, né, pro futebol brasileiro, né? Acho que viveu o Tite épocas às vezes gloriosas. ele né? pega amistoso que não vale nada. Esses amistosos vendidos aí lá pra Arábia, lá pro. Ele poderia fazer o quê? Pra tentar trazer o pessoal. Todo mundo fala isso. Convoca só jogador que tá jogando no Brasil, que o pessoal fica pedindo. Aí os torcedores vão querer ver, entendeu? Mas não, ele começa a caçar jogador, inventar jogador, E aquela forma dele de falar ali que ninguém tá entendendo. É. A jogabilidade do não sei o que lá, meu. Então, eu acredito também que perdeu muita identidade devido a ele convocar alguns jogadores que ninguém conhece por esquema de empresário. É, verdade. Uma coisa que rola muito no futebol. Então, assim, no seu Corinthians ele fez alguma coisa porque era o que tinha, né? Era o que tava tendo. Ah, mas ele foi bem. É que às vezes tem técnicos, tem jogadores também que funcionam melhor no clube E é do que na momento seleção. também, Tem né? momentos também. Momento. Todo mundo tem o seu momento. Mas a né? seleção ali, do jeito que já tem o quê? Os seus 4, 5 anos aí, que não tem identidade nenhuma e nem tem perspectiva de voltar a ter identidade com a seleção, com o público. Nas Olimpíadas o pessoal tá torcendo mais pro skate do que pro futebol, né? Já se viu Então, isso. você Pro pergunta- surf. Tá chato o futebol, né? Ninguém tá Tá assistindo, chato. ninguém tá assistindo. Não sabe nem qual que é o horário, não sabe. Eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo hoje que tá na final, É. mas não sabia qual que era o horário, o dia. Entendeu? Pra você ver como que é o Brasil, né? E já que a gente partiu pro futebol, queria saber do Paulo. Você comentou comigo que você curte música, você tem uns instrumentos em casa. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Eu sou baterista, pianista Você é e baterista? violonista. Sou. Nossos parceiros aqui, o Wagner tá também brincando. Não, brinquei. Eu aprendi lá no Meninos do Morumbi lá. Ah, eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante de bateria. Desopila o cérebro, né? Então você já uma conheceu o boa terapia. baterista? Eu sou fã desse cara há Sério? muitos anos, com certeza. Acompanho a trajetória dele há muito tempo. Comentamos nos Planeta Atlântico. Muito né? fã da banda que ele participou, enfim, da música que ele fez. E eu acho que a música ela tem uma contribuição muito grande assim para as pessoas, principalmente nesse momento de você relaxar, ouvir o que você gosta, tirar um pouco a cabeça daquele trabalho mais maçante que você tem. Você falou que você toca E- bateria, Eu toco bateria, piano e violão. você tem em casa? Eu instrumentos? tinha uma bateria e eu vendi, tinha uma Mapex série Venus, cor vinho. Eu fui endorse da Mapex por uns 10 anos. É. Tive umas 2, 3 baterias. Muito boa, né? Você sabe, Japinha, que eu sempre olhei ele tocar e sempre gostei do jeito do Japinha tocar por uma razão. Você vai entender o que eu tô falando, só quem é baterista vai entender. O Japinha era um baterista que colocava os pratos altos. Eu lembro disso. Verdade. Você colocava os pratos altos e eu achava que visualmente aquilo ficava muito bonito, porque o teu braço ele ficava levantado ali e você conseguia... não sei por quê, o que acontece, você pode talvez me explicar melhor. Mas eu vejo muito baterista franzino, assim, que coloca o prato muito baixo e aí visualmente aquilo fica meio estranho. E aí eu sempre vi você lá com aqueles pratos, enfim, aquela condução um pouco mais elevada que você Sim, tinha é uma e tal. questão de sair da zona de conforto. Eu também prezo muito pela questão Estética. estética, visual. Acho que quando você tá num palco, você tá performando, né, pro seu público. Tudo bem, você vai tirar um som, tem que tirar um som, legal. Mas assim, o cara tá te olhando, ele não foi só pra te ouvir. Se ele fosse só te ouvir no carro, em casa, né? Então eu gostava de ter... Porque bateristas que eu admiro, assim como você me assistiu, eu assistia vários caras que eu gostava de ver. Falei, pô, esse cara toca legal, nossa, que legal de ver o show desse cara, de tal banda. E aí eu sempre tentei montar minha bateria de uma forma que ela ficasse legal de se ver. E acho que faz sentido. E eu sempre isso. achei a bateria do Japinha completa. A Falava, bateria do "Puta, Japinha tinha um meu, monte de coisa. então o Japinha tem Tinha tudo. até atabaque na bateria dele. A bateria dele é gigantesca. Mas também se fizer com os pratos altos, se fizer o terceiro show já tá morto, né? No show. Porque os braços ficam doendo, Dois né? já tá bom, né? Pro show de rock é puxado Mas vou pra te caramba. falar, esteticamente faz toda a diferença. Faz, E eu né? acho que tudo passa por estética. Tudo. Tudo é uma Até a questão comunicação, né? estética.
Tudo. E pra você ver, aquilo me chamava a atenção. Eu falava, caramba, que legal, o prato alto. Ver como o cara ele fica com o braço mais aberto, assim, a visão. E eu acho que o cara toca também de uma maneira diferente. Porque a comodidade na bateria é um desafio, né? Porque Sim. muitas vezes tá Você lá... pode montar um kitzinho de 3, 4 peças. Exato. Mas quem vai assistir Você vai falar, "Poxa." tem uma comodidade ali, né? Uma vez eu falando com um amigo meu guitarrista, a gente foi fazer um showzinho entre amigos, assim. E ele tava com uma guitarra muito antiga, bonita até, assim, vintage, né? Mas ela tava meio assim, eu peguei e falei, nossa, né, sua guitarra tá meio... Eu falei, é difícil de tocar. Eu falei, sério, mas você gosta? Ele falou, eu gosto. Mas por quê? Isso logo no começo de carreira eu perguntei pra ele. Porque ela me desafia. Eu tirar um som nessa guitarra é mais difícil do que pegar uma Gibson novinha do ano e aí eu consigo tocar melhor. Ele falou, eu saio da minha zona de conforto. É, isso que é legal. Né? Eu acho muito na legal. bateria tem isso também. E sempre tive, enfim, nunca Mas tive tem o violão? aula. Nunca tive aula, sempre fui Sozinho? Autodidata. sozinho, total autodidata. E às vezes você pega em casa pra brincar no piano? Muito. Principalmente quando eu vou na casa do meu pai, assim que tem piano lá, eu fico horas ali tocando, tentando tirar, vendo uma música aqui, outra ali. É uma coisa que eu gosto pra caramba. Provavelmente você vai incentivar sua filha. Muito. Aliás, ela já tá na aula de música, já botei ela. Com 2 aninhos? 2 aninhos. Que legal. Tá Fiz certo. questão de colocar Não ela deixa ela ser prefeita, não. numa aulinha de música. Incentiva coisa boa mesmo. Música é muito bom, cara. Você já pensou em ser músico mesmo? Ou isso Não. daí, daquela fase, Acho nunca... que não nasci pra isso. Não, acho que não. Mais pra Não teria desopilar o essa fígado. capacidade, assim, porque requer uma certa dedicação absurda, né? Porque você vira um profissional de música, a pressão é É grande. gigantesca, monumental, né? E um baterista, ele, pra mim, é o maestro da banda, né? É o motorzinho. Pra mim é o maestro. Não só pra você, pra muita gente. Tem gente que fala quando o baterista sai, acabou a banda. Mas eu acho. E, aliás, Também falar acho. pro Constantino, né? Que eu vi uns vídeos deles tocando, ele tá bem legal também. Tá legal. Você trabalha com ele lá, né? Ele toca pra caramba, né? Ele gosta de uma bateria. Ele gosta bastante. Ele gosta de rock, né? Eu vi eles Gosto. tocando uns rocks e tal. Legal. Como é que surgiu a ideia do Talk Churras? Putz, eu gosto de fazer 3 coisas na vida, né? Eu gosto de comer, beber e conversar. Até que tá magrinho, então. Tô. Eu era mais gordo, deu uma você emagrecida. chegou a Uns ser mais- 3 anos atrás eu mais fofinho? pesava mais de 100 quilos. Aí Sério? fui emagrecendo. Nossa. Mas então, eu juntei essas 3 coisas, né, que eu gosto de fazer. E a minha ideia sempre foi fazer um canal. Todo mundo sempre me pedia, falava, Paulo, você precisa fazer um canal no YouTube. Pensa em alguma coisa, a gente quer acompanhar teu canal, enfim. Eu falei, putz, o que tem hoje em dia, né? Hoje a gente tem vários programas de televisão e tal, que são talk shows, mas aí normalmente é aquela coisa do sofá, a pessoa senta no sofá, né? Uma coisa mais tradicional. E também não tava com uma proposta de fazer podcast. E aí eu falei, puta, vou tentar criar alguma coisa no meio do caminho, assim. Como se fosse mais ou menos um podcast, mas não sendo, e sendo um talk show, mas também não sendo, né? E aí eu pensei no Talk Churras. Que eu falei, putz, acho que eu não vi ainda ninguém assando uma carne e batendo papo, assim. E aí fizemos e, puta, a galera tá adorando, assim. Aí toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo no canal e a gente chama todo mundo, assim. Eu converso desde o cara de esquerda até o cara de direita, de centro. A gente conversa com todo mundo, eu procuro tirar e meio que desarmar, né? O cara que tá sendo entrevistado, a pessoa que tá sendo entrevistada, que, fica tranquilo, aqui é um churrasco, entendeu? Um churrasco, as pessoas, elas se unem, elas conversam, é um momento de prazer, de alguma forma, e a gente vai bater um papo, e aí vai gravar. Normalmente os temas são relacionados à política. Assim. Às vezes sim, às vezes não. Depende Por exemplo, do convidado. a gente vai publicar um vídeo de veganismo, que eu chamei um vegano para participar do Talk Churras, e foi engraçado, porque eu fiz uns espetos lá que ele queria de legume, ruim pra cacete. Eu gosto. Fiz um hambúrguer de berinjela. Você tem que levar lá o que ele Japinha, que o queria. Japinha tem uns 2 anos que não dá entrevista. Fiz Leva o Japinha lá pra Fiz comer. um hambúrguer de berinjela lá, ruim pra cacete. Mas sabe que você Uma falou linguiça que- de planta lá. Mas, enfim. Mas eu falo, o João Gordo ele tem um canal Tem, no YouTube sim, que é sim. mais ou menos isso. Panelaço.
Sim. Ao contrário, né? Sim, Porque sim, ele é super vegetariano, já é vegano, acho que. E quando ele eu fui lá ser entrevistado pelo Gordo, ele fez um hambúrguer de. Não lembro se foi lentilha ou ervilha, que ficou bom pra caramba, porque ele meteu pimenta. É de lentilha. De lentilha. Nossa, ele caprichou. É. Eu comi inteiro, eu achei que ele manda bem. E é curioso, né? Que é mais ou menos. É. Fala aí, Paulo, se você for lá, eu vou fazer um de picanha pra você. Não vai dar certo. E o vegano não ficou bravo, nada? Vocês Não, se velho, eu entenderam? fiz uma puta de uma fraldinha gigantesca pra mim e fiz os espetos pro cara. E foi muito engraçado. Tranquilo, ele levou Mas nome. eu acho que é legal pra mostrar que, meu, Dá pra conviver, a né? galera pode Eu conviver vou no churrasco, tranquilo. acho que dá, pô. Você não vai agredir Chega uma um pessoa porque vegano a de pessoa come surpresa na sua carne. casa, você vai na hortinha da sua filha lá e faz a janta dele. É porque tem essa mística, né? É porque tem gente também que é mais assim, mas. Pô, eu convivo com meu pai e com minha mãe que comeram carne a vida inteira. Eu comi metade da minha vida carne porque eles me influenciaram. Imagina se eu fosse entrar numas com meus pais porque eu É. não gosto de comer carne, eu evito, né? Por causa do que eu penso. Não, Acho que dá pra conviver. Cara, né? beleza. Eu só acho que essa coisa do não comer carne ou não é uma questão de modelo de vida, do que você pensa, e uma questão de sabor. Pra mim tá. Eu não veria problema em deixar de comer carne se me substituíssem por algo que realmente parece para valer carne. Agora, o que tá colocado aí desses hambúrgueres novos que inventaram, dessas carnes de vegetal e tal, eu insisto, eu acho, não sei se já não vi alguém falando isso. Normalmente eu vejo muitos youtubers, muita gente falando, não, o gosto é igual. Não é igual. Não é igual. Eles fizeram alguma artimanha pra, Não pra é. lembrar, né? Então, mas aí Lembra. que tá. Esse é Eu o mesmo ponto. não gosto. Mas veja só que maluquice. Você vai criar uma artimanha pra lembrar de algo que você condena? É isso daí também que eu não Pô, consigo também não- entender. Pera Mas aí, eu- sabe não Pra que eu lembrar acho- o gosto da carne do boi, que não pode matar? Mas o que eu converso com meus amigos vegetarianos é que a gente chegou à conclusão que é uma maneira da pessoa, de repente, que tá querendo parar de comer carne, aos poucos transitar, fazer uma transição, comendo uma carne que lembre, uma carne vegetal, no caso, né, que lembre o gosto da carne, para depois partir para esse hambúrguer de lentilha que eu comi, que tá super bom. Eu vou te levar nos lugares que tem comida Nossa. vegetariana boa. Não, eu nunca fui, eu tô ficando curioso. Não, eu comi um hambúrguer de berinjela, achei uma bosta. Ó, do Burger King, o Veg Burger do Burger King, eu recomendo. Que é cogumelos com batata, queijo, Burger. do Burger King. E o Burger King é uma casa de carnes, né? Que tá todo mundo já se adaptando, né? Então, mas aí que tá. O próprio Outback tá Por se que as adaptando. casas de carne se adaptam ao veganismo e ao Essa questão é vegetarianismo interessante também. e os veganismos, os restaurantes veganos e tal, não se adaptam a quem come carne? Por que essa divisão? Tem algum amigo? Porque o que eles falam pra mim? O que por exemplo, esse vegano falou pra mim? Imagina, como é que pode num restaurante vegano você servir um prato de carne e você ter uma opção pra quem come carne? E aí eu respondi dizendo o seguinte, mas qual que é o problema? Porque se o cara vai numa churrascaria, um vegano, um vegetariano, vai comer super bem ali. Qual é o problema? Não, aqui não entra carne. Mas, cara, se nós estamos tentando incluir uma nova cultura, se as pessoas que defendem isso querem, de alguma forma, influir na sociedade, querem fazer com que as Tem que ser pessoas... aos poucos, né? Não só aos poucos, mas as pessoas precisam também dar uma oportunidade de fazer com que todo mundo possa sentar ali naquele lugar e conhecer essa experiência. Tipo a Quando você sala de chega... entrada da minha casa, do meu Quando pai. você chega Tem carne e num tem sem carne. restaurante vegano e, pô, não tem um prato opcional, um único prato opcional, Um peixinho. um peixe, um frango ou algo do gênero que você Macarrão possa... com salsicha já Ah, salvava. não. É. Eu acho que o veganismo faz parte de uma cultura mais progressista de não valorizar, obviamente, as tradições e tal, de querer uma ruptura para uma coisa nova, que eu acho que é questionável. Eu sou um cara um pouco mais conservador, mas eu vejo o veganismo e o vegetarianismo, da maneira como eles estão colocadas, com uma militância muito agressiva, de me chamar de assassino porque eu como boi. Tá tipo Lula e Bolsonaro. Tipo, irmão, vá pro inferno, entendeu? Vai me É, chamar de acho que assassino. Tem esse Que isso? lado e tem também o pessoal mais... Sim, concordo. Sem sombra de dúvida. Mas quem representa a causa publicamente são Que vai pra os, briga, os né? que vão pra briga. Você sabe que uma vez a MTV promoveu um debate, inclusive era o Lobão que apresentava a MTV Debate. Ele falava MTV, né? E eles colocaram 3 pessoas que defendiam a causa vegetariana, vegana, e 3 defensores da indústria da carne. O pessoal das associações, Sim, tá?
E eu fui colocado ali, né, entre os 3. E, cara, eu sou da paz, cara. Eu sou tipo uma Buda. uma vaquinha, assim, eu sou da Buda. paz, cara. Eu não gosto de brigar. E aí os caras que estavam do meu lado eram representantes, né, ferrenhos, assim, os caras... E aí, cara, eu fiquei constrangido pelos dois lados, porque o negócio começou a virar quase um negócio de ofensa pessoal. Fla-flu, Vai chamar de assassino. E eu falei, puxa, será que eu devia ter vindo aqui? Mas tudo bem, né? Tudo faz parte, tá? Eu tô aqui, tá? Passei minha opinião da forma que eu sempre passo, do que eu acredito, do que eu gosto, respeitando quem não gosta, quem discorda. Mas não teve jeito. Ali durante o programa o negócio foi sanguinário. Pra mim é tudo sabor. Questão sabor. É sabor, é gosto, é sabor, é prazer. Tem uma questão de você poder comer aquilo que você gosta, né? De você Mas poder você não gosta sentir de um aquele sabor. espaguete Gosto. sugo, a 4 queijos? Mas eu adoro. Mas se for ragu, melhor ainda, né? Mas eu adoro um porquinho assado, cara. Não, mas aqui tem muitas, né? Muitas comidas Eu muito tenho gostosas. tesão em comer uma puta de uma panceta gostosa. O molho ragu é panceta. Uma linguicinha maravilhosa. Você sabe que a minha esposa quer me matar, né? Mas eu tô tentando isso. Eu quero comprar um mini pig. Mas não pra assar, né? É, Pelo amor de Claro, Deus. pra assar. Ô, louco. Não, brincadeira. São super bonitinhos, bonzinhos. Não é pra assar, mas eu queria comprar um mini pig, botar um nome de bacon nele. E mostrar, tipo, irmão, aqui, ó, eu tô com um porquinho aqui do meu lado, eu gosto dos animais, não enche meu saco, mas deixa eu comer minha linguiça aqui. Mas o nome dele é Bacon, né? Bacon, isso. Bacon. Se ele irritar muito... Mas a minha esposa falou pra mim, ou eu ou o porco. Aí eu tô pensando ainda não decidi, tá? Estamos avaliando. Tem um pessoal no meu condomínio que tem um mini porco, assim, super bonitinho, É. preto e branco, assim, é tamanho do cachorrinho, assim. Não, hoje é um animal de estimação Ah, é super normal. bonzinho. Muita gente Bom pra tem. levar no Talk Churras, né? Bom pra levar. Tinha uma camiseta que o pessoal usava que era 2 porquinhos, assim, um porquinho e a porquinha, né? Assim, tá, making bacon. Making bacon. Achava engraçado. Ai, caramba, mano. Ô, Japinha, Você não falou dos nossos amigos, né? Hoje. eu vou falar deles aqui. Quem A gente são tem os os amigos? patrocinadores aí. Conta pra mim, quem são? Temos a Kaizen, que é uma clínica odontológica. Ah, que legal. Não sei se você curte. Você já tem Meu pai é dentista. Ah, então... Já tem um patrocínio. Porra. Ó. Mas é uma clínica de odontologia estética. Odontologia estética. Aí ela cuida O dos Wagner nossos deixou o piano dentes. dele mais bonito. Deixou. Ali Outro foi com piano o bom. Barreto. O Barreto que cuida, que faz próteses, essas coisas de lente. Assim, Ah, tinha uns sei. dentinhos pequenininhos, aí foi lá e deu um jeito. Aí é patrocinador também. Aí ficou chique. Seu pai cuida disso daí também? Eu acho que não. Meu pai faz mais cirurgias e tal. Sim. É, lá também faz. Faz também? Faz. E meu pai é em São Bernardo do Campo. Aqui é Morumbi. Morumbi? Morumbi, muito boa. É a clínica dos famosos aí. Que chique. E a Adega Vieira? Você bebe o quê? Pô? Eu bebo vinho. Aliás, no Só Talk vinho? Churras tem muita indicação. Vinho, cerveja. Não, tem a Adega Vieira também. O dia que você estiver precisando aí, é tudo uma faixa. Pô, Faz da um hora. pedido Mas lá, o que eles só servem mandar. lá? Eu acho que só não vai ter vinho, mas cerveja, uísque, vodka, gin, todo o restante tem. Da Pede hora. pros Aí você só convidados. fala pra mim, ó, sabadão vai ter um negócio aqui. O pessoal entrega lá pra você. Da hora. Muito legal. Paulão, vou falar pra você. Tá quase dando 2 horas aqui. Eu sei que você também tá com o tempo apertado. Não, imagina. Meu, obrigado de coração. Que isso, por ter imagina. prazer enorme Prazer receber foi você meu, aqui. imagina. Meu, Fã aí do trabalho de Vou vocês. tirar uma foto, fazer um story, falar que é meu amigo, meu Deus. Falei que meus amigos, assim, tipo, não acompanham a Morning Show, não acompanham a política. Eu sou o chatão. É o chato. Que gosta de política, né? Tem uns chatos aí espalhados, viu? No Brasil inteiro que acompanham. Tem vários. Ô, você viu um negócio do filho de uma cantora lá que se matou? Vi, cara. Tristeza, né? É, foi por causa do... Eu não acompanho TikTok. muito bem. A história do TikTok lá. Foi o que mais ou menos ali? É que acho que o menino fez algum vídeo. Eu vi, enfim. ele fez um TikTok lá com um amigo, tipo, beijando no rosto, essas Isso. coisas. E aí, enfim, acho que as pessoas foram criticá-lo e aí ele acabou Começaram se chamando ele, suicidando. um menino de 16 anos. 16. É muito triste. Nossa. Começaram a chamar ele de gay, não sei o que Muito e tal, triste. e o menino se matou. A mãe dele é uma cantora famosa, né? Até. Não conheço a mãe dele. Eu acho que é da Bahia, eu também não conheço, Não não. conheço. Mas eu vi o vídeo, eu sei que vídeo que é que você tá É um falando. problema das redes sociais também, né? Sem dúvida. A gente tem que tomar muito cuidado com a molecada, porque aquele filme O Dilema das Redes, você já assistiu? Não.
O documentário na documentário. Netflix. Sim. Inclusive os idealizadores Sim. de uma rede, do like, eles proibiram os filhos dele até, sei lá, os 14, 16 anos de mexer com rede social, com medo justamente Tem desse muita tipo de mãe problema. fazendo isso. Eu vi, inclusive, algumas mães famosas, inclusive, proibindo. Não sei se é o caminho. Não sei, porque... Talvez instruir, limitar. Mas né? eu acho que é um tema que a se preocupar, com certeza. Isso não tem o A menor gente tem dúvida. criança pequena, é bom pensar. É né? pelo Whindersson, né? O Whindersson que sofreu muito com isso daí. A Luísa Sonza também lá. Quando o filho do Whindersson morreu, o pessoal foi criticar ela. Que horror aquilo. Não. Foi chegar, tipo, chamando ela de assassina. Não sei o que e tal. O Onde que já tinha a se ver? viu? Assassino. E o Whindersson é um cara que sofre muito com isso. Né? Tem um monte de seguidor lá e o pessoal fica pegando no pé do cara. Mas é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado vocês. Eu posso ir de espectador qualquer dia no Talk Churras? Eu adoro churrasco. Com o maior prazer. Só pra ficar de espectador. Aí o Japinha vai também. Com o maior prazer. Vocês vão gostar bastante. Vou mandar Eu chamar vocês, Vou te dar um porquinho de estimação. Vocês gostaram da ideia do Eu vou deixar ele ficar uns 3 dias aqui pro Japinha pegar sentimento. E aí depois. Eu que levo. Quero chamar todos os veganos pra ir conhecer o bacon. No bacon. Ninguém vai deixar você assar o bacon, não. Meu Deus do céu, essa ideia é monstruosa. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tá? turma. Valeu, um abração pra vocês. Valeu. Eu não acredito. Porquinho. Eu achei que era sério, que é sério. Assar, não é possível. Pô, mas...